Olá, crianças! Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Que bom, fico tão feliz. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos pedir para que Deus nos abençoe, trazendo muita paz, muita saúde, muita harmonia para dentro dos nossos lares, né? É isso que a Tia Marcela pede, muitas bênçãos na vida de vocês. Eu acredito que vocês já estejam com o livro de ciências. Se não estiverem, por favor, pegue o livro de ciências. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre o solo, certo? Vamos ver aqui a nossa agenda. O solo, nós iremos fazer as páginas 43 e 46 e depois faremos as correções. A atividade extra, que é pós-vídeo, vocês irão fazer a página 49. As correções, eu vou corrigir essas duas páginas e também vou corrigir a atividade extra da aula passada e vou fazer também, porque eu pedi para vocês prepararem o material da página 43, né? Que era areia, argila, garrafa, algodão. Não foi isso que eu pedi? Se por acaso você não conseguiu esse material, não tem problema. Você vai assistir aí da sua casa, você vai assistir e você vai identificar, né, através do que eu vou fazer aqui, o que vai acontecer sobre a questão da permeabilidade dos solos, ok? E se você conseguir o material, aí você faz aí junto comigo, na hora das correções, combinado? Então vamos começar aqui as explicações, certo? Eu vou apagar a agenda, essa agenda está disponível no site, na descrição desse vídeo. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho, nós vamos fazer um estudo hoje, de algumas consequências negativas que acontecem com o solo devido a fatores naturais e também devido ao ser humano, à ação do ser humano. E também iremos ver alguns cuidados que o solo precisa, que são necessários para que o solo tenha nutrientes para o cultivo de plantas, ok? Então agora nós vamos ver, certo? Algumas coisas que acontecem com o solo, que no caso, abra o livro de vocês na página 44 para vocês acompanharem junto comigo. A primeira consequência que acontece com o solo, nós chamamos esse processo de erosão, certo? Isso aqui é uma das coisas que pode vir, né, a prejudicar o solo. E os fatores que fazem com que aconteça, certo? Pronto, vamos lá. Temos aqui erosão e desertificação, certo? Primeiro vamos ver um pouquinho aqui o que é erosão, o que causa a erosão do solo. Na aula passada, nós vimos os tipos de solos que existem e a sua composição. Nós vimos que o solo, a formação do solo se dá a partir do desgaste de rochas, né? Elas vão se quebrando e vão se tornando partículas menores, certo? Vimos que tem o solo arenoso, argiloso, o solo calcário e o solo umífero. Nós não vimos isso na aula passada? Foi, né? Bom, o solo, né, que é a superfície que nós pisamos, esse solo, ele sofre vários danos causados pela ação da natureza, ele sofre danos causados pela ação do homem, quando o homem interfere, certo? E nós vamos ver o que é erosão. Na página 44 do livro de vocês, está falando que a erosão é um processo de desgaste do solo, certo? Pode ser um desgaste das rochas e também pode ser um desgaste do solo, certo? Como é que pode acontecer isso? A água do mar, as águas das chuvas, o vento. Eu estou falando aqui os fatores naturais, certo? Pode acontecer faça com que aconteça esse tipo de processo no solo, que é o processo da erosão, certo? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem melhor. Página 44. Ó. A água, o vento, a temperatura, a influência do ser humano são alguns componentes cuja ação pode interferir na superfície terrestre. Essa interferência provoca o desgaste das rochas e do solo.
Tal processo recebe o nome de erosão e os componentes que provocam esse desgaste são os agentes da erosão. A erosão pode ocorrer de forma natural, né? Quais são as formas naturais? Pode acontecer, ó, água do mar, água da chuva, o vento. Isso aqui são os fatores naturais, certo? Que é pela natureza. O clima, certo? Né? Se a temperatura estiver muito quente, também acontece um desgaste, né? Enfim, então esses fatores aqui são os fatores naturais, certo? Fatores naturais. Certo? Aqui no livro de vocês tem a imagem, ó, as dunas de areia são resultados da ação do vento. Dunas do Parque Estadual do Jalapão em Mateiros, Tocantins. Aí aqui tem uma imagem. Gente, o processo de erosão do solo é quando o solo vai se modificando, ele vai ficando desgastado, certo? Se for um desgaste numa rocha, quando a água do mar fica batendo naquela rocha, a rocha ela vai se modificando. De tanta água do mar bater, ela vai modificar, ela vai sendo destruída, certo? A mesma coisa acontece com o solo, certo? No caso, essas ações aqui são ações naturais. Vai desgastando o solo. As dunas, elas podem ser, elas têm as dunas móveis, né? Que são as que se movimentam, né? A areia, a ação do vento vai modificando aquele tipo de solo, porque vai levando aquela areia, né? Vai modificando o solo. Então, o processo de erosão é dessa forma, certo? E também pode acontecer, sem ser fator natural, pode ser pela ação do homem. Como assim? Como é que o homem pode interferir no processo de erosão? Quando o homem, ele faz ações na natureza, né? Ele faz ações no ambiente que venha a modificar o solo, certo? Na página 44, lá embaixo, vem falando, ó, a erosão pode ocorrer também de forma não natural, isto é, quando o ser humano destrói florestas, arrancando árvores ou queimando-as para fazer plantações e pastos. Olha, quando o homem, a ação do homem, vem aqui, certo? Quando ele causa o desmatamento, certo? Ele desmata, certo? Quando o homem faz o desmatamento, quando ele tira as árvores, porque as árvores, meus amores, as raízes das árvores, elas são fixas ao solo. Quando aquelas árvores elas são tiradas dali, aquele solo, ele vai ficar frouxo, aquela areia vai ficar fofa, e quando tiver uma chuva, o vento vai levar aquela areia. E se for próximo a um rio, aquela areia que ficou ali solta, porque foram tiradas árvores ali próximo àquele rio, vai entrar nos rios e se chover bastante, o rio vai transbordar, porque a areia entrou dentro dos rios, né? E aí o rio ficou raso, né? E aquela água vai transbordar e vai inundar as áreas. Então, quando o homem causa o desmatamento, quando ele tira as árvores, ele está agindo. Quando ele faz queimadas, porque muitos agricultores, eles fazem queimadas que é para limpar aquela propriedade, para fazer o plantio. E isso causa um desgaste do solo, certo? Isso vai causar um desgaste do solo, vai deixar aquele solo também empobrecido de nutrientes. Então isso também é uma erosão. Quando o solo começa a se desprender, certo? Quando ele começa a ficar frouxo, certo? Aquela areia. Então isso é um processo que nós chamamos de erosão, certo? Causado por esses fatores aqui, ok? Agora nós vamos ver o outro processo. Eu coloquei aqui, mas eu vou apagar para a gente ver aqui mais em cima, para vocês conseguirem visualizar melhor, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a desertificação. Olha esse nome como é grande, desertificação. Essa palavrinha desertificação vem da palavra deserto, né? Ligaram aí? A palavrinha deserto. A gente vai tirar aqui para colocar a outra, certo? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre esse outra consequência
causada de forma também natural ou também pela ação do homem, né? A desertificação, vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 45, certo? Primeiro vamos entender o que é desertificação. Desertificação vem da palavrinha deserto, né? Você já imagina um local deserto. Mas é isso mesmo. Quando um solo, certo? Um lugar, um território, ele tem um tipo de solo que não tem plantas, certo? Que não tem nenhuma vegetação ali, é deserto. Muitas vezes aquele tipo de solo, ele é daquela forma porque aquele solo, ele está pobre em nutrientes. Então, desertificação, certo? É um tipo de solo que não tem nutrientes. Nutrientes para quem? Para as plantas. Justamente por não ter nutrientes para as plantas, nenhuma planta consegue se desenvolver naquele tipo de solo. Por quê? Porque não é um solo fértil, certo? E por que isso acontece? Por que acontece a desertificação? Muitas vezes os fatores são naturais. O clima do lugar é muito quente, né? Então aquele território não consegue desenvolver plantas por causa do clima. Ou então porque é muito frio, né? Mas geralmente tem muitas plantas que se adaptam muito bem, né? A gente tem que ver também porque existem plantas que se adaptam muito bem ao clima semiárido, que é o clima quente, e também ao clima mais frio, né? Agora a gente está falando aqui desse problema aqui, que pode ser causado também pelo homem. Tanto pela natureza, como nós vimos, também como pelo homem, né? Principalmente pelo homem. Na página 45, ó, quando o solo começa a perder seus nutrientes, não é mais capaz de desenvolver nenhum tipo de vegetação, ou seja, torna-se infértil. Dizemos que está ocorrendo a desertificação do solo, certo? O processo de desertificação ocorre em vários lugares do planeta. Muitas vezes por escassez de chuvas ou por interferência humana. A paisagem se transforma, a terra vai ficando seca, o lugar se torna impróprio para plantações e também para a criação de animais, certo? E quais são as causas mais frequentes que estão associadas a isso? Vocês sabem dizer? Quais são as causas para a desertificação? Ó, pode ser poluição do solo, queimadas, certo? Também pode ser um fator natural, falta de chuvas, certo? A falta de chuvas também transforma o ambiente, né? Você já deve ter percebido isso através de algumas imagens, né? Então é isso, ó. Desertificação, né? É um solo que é pobre em nutrientes. Alguns fatores que podem interferir nisso aqui, deixar o solo pobre de nutrientes, que nada se desenvolve ali em nenhuma planta. Pode ser a poluição do solo, certo? Como poluição do solo? Lixo, fertilizantes usados pelos agricultores, as queimadas também causadas muitas vezes pelas pessoas quando vão fazer a limpeza do lugar para plantar. A falta de chuvas também pode ser um fator, né, para modificar o lugar, certo? Também existem os fatores naturais. Isso aqui é um fator natural, também pode ter outro fator natural aqui. A água da chuva também pode ocasionar isso. O vento também pode ser um fator de desertificação. São vários fatores, né? É muito parecido também com os fatores da erosão. Porque assim, a erosão, né, os desgastes do solo e tudo. Esse desgaste do solo, a erosão, pode chegar a ocasionar isso aqui. A desertificação. O processo da erosão pode chegar a isso aqui, certo? Estão bem ligados esses dois processos, certo? Então é isso, ó. Lá na página 45, no penúltimo parágrafo, diz assim, ó. Além de comprometer a biodiversidade, o desmatamento faz com que o solo fique exposto à erosão, o que prejudica ainda mais a sua recuperação, certo? Então, gente, a erosão, a desertificação, vou colocar bem aqui a erosão, os
dois estão ligados, né? A erosão e a desertificação, esses dois processos, eles estão ligados, certo? E os dois também, eles podem ser ocasionados pela questão do desmatamento. Essa questão do desmatamento vai muito, muito além só do prejudicar o solo. Vai prejudicar toda a biodiversidade. E o que é biodiversidade? São várias vidas, as vidas tanto vegetais, né, como também os seres vivos, os animais, né? Vai prejudicar a fauna e a flora. Então, tem que ter um cuidado maior com o que se diz respeito à natureza. Porque quando se interfere no solo, você está interferindo nas plantas, que vai interferir nos animais, que vai interferir também na vida dos seres humanos. Então está tudo relacionado, tudo tem uma relação. As plantas, os animais, nós seres humanos, né, que também somos animais mais racionais. Enfim, tudo faz parte de um mesmo ciclo de vida, né? Então, precisamos ter mais consciência, né, das nossas ações, por mais pequenas que sejam, principalmente com relação à poluição do solo, as sujeiras que a gente joga, né, que a gente vai lançando, né, ao solo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem um retorno negativo, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é erosão e o que é desertificação, certo? Agora, nós iremos ver cuidados com o solo, ok? Cuidados com o solo. Eu vou apagar aqui a lousa para a gente fazer a explicação dos cuidados com o solo, combinado? Então vamos aqui, eu vou tirar aqui. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Leiam, gente, olha, não deixe de fazer leitura. Vocês façam bastante leitura dos conteúdos. Não fiquem só nessa explicação. Peguem o livrinho de vocês e façam a leitura. Agora nós vamos ver alguns cuidados que nós temos que ter com o solo, certo? Nós vimos aqui o que pode acontecer e agora nós vamos falar dos cuidados, né? O primeiro cuidado que nós iremos ver... Bom, primeiro vamos saber para que esses cuidados com o solo, né? O solo, gente, ele é super importante, ele é muito importante, né? Para os animais e para os vegetais. Por quê? Porque é através do solo que se retiram, que nós também seres humanos, que nós retiramos o alimento, né? As plantas, elas se desenvolvem no solo, né? Os animais se alimentam das plantas e nós nos alimentamos das plantas e também dos animais, né? Então, nós precisamos do solo. Nós temos que cuidar do solo. E esses cuidados que a gente está colocando aqui, que é a irrigação, drenagem, vocês vão encontrar na página 47 e 48 do livro de vocês, ó. Irrigação, drenagem, aração. Eu vou explicar todos esses cuidados. E outro cuidado muito importante, que é esse aqui, ó. A manutenção da vegetação, certo? Ok? Página 47 do livro de vocês. Pronto, ó. Eu vou ler só alguns parágrafos aqui, certo? Não vou fazer uma leitura do texto todo, não. Depois vocês façam a leitura, certo? Para garantir boas condições para o plantio e evitar o empobrecimento do solo, é preciso tomar alguns cuidados, como a irrigação, a drenagem, a adubação, a aração do solo. Esse outro cuidado que está bem aqui, a manutenção da vegetação, esse cuidado aqui, não é para você plantar, é para você ter um cuidado com o solo, para não causar uma erosão no solo, ok? Certo? Então, por enquanto eu vou tirar esse cuidado aqui, para vocês não ficarem confusos. Primeiro vamos ver esses 4 cuidados aqui, que são os cuidados que nós temos que ter com o solo. Cuidados com o solo. Cuidados com o solo no cultivo de plantas, certo? Ok? Então vamos lá. Cuidados com o solo no cultivo de plantas. Que cuidados são esses? Irrigação, drenagem, aração e adubação. A irrigação é um cuidado quando o solo ele é muito seco, certo? Quando o solo é seco demais,
vamos imaginar o agricultor, né? Ele vai plantar, aí ele vai observar o seu tipo de solo. Ele percebe que aquele solo está muito seco. Então, antes dele plantar, ele faz os cuidados com o solo. Então, ele vai irrigar, quer dizer o quê? Colocar água naquele solo. Deixar aquele solo mais úmido para plantar, ok? A drenagem já é o contrário da irrigação. O que é drenagem? Essa palavra drenagem significa drenar, tirar, retirar. No caso com o solo, é retirar o excesso da água. Porque assim como existem solos secos, também existem solos que são encharcados de água, são cheios de água, certo? Fiquem inundados. Então, a drenagem é um equipamento que os agricultores usam como se fossem uns canos e eles vão sugando aquela água daquele solo que está encharcado. Então, esse processo se chama drenagem. Aí eles tiram todo o excesso da água para plantar. Outro cuidado se chama aração. Aração, o que é isso? Ó, a aração está na página 48, certo? A drenagem também. Aração quer dizer arar o solo, mover o solo, certo? O que é isso? Ainda não entenderam? Olha, o agricultor ele vai lá na sua terra, preparou o solo, aí ele vai colocar as sementes, certo? Para isso ele precisa mexer na terra, para deixar a areia solta, os grãos de areia soltos, e colocar a semente, coloca aquela areia mais soltinha. Para quê? Para o oxigênio, para o gás oxigênio poder chegar até a semente, certo? E como é que ele faz essa aração? Eles utilizam às vezes animais, com tipo um ciscador, para estar mexendo na terra. Agora, quando a propriedade é muito grande, eles utilizam os tratores para passar mexendo na terra, né? Ficar deixando o solo mais solto, mais, né? Onde possa penetrar melhor o ar, certo? E a adubação é o outro cuidado com o solo para o cultivo de plantas. Muitas vezes o solo, por estar tão desgastado, certo? Por conta de queimadas, por conta de que já foi muito utilizado com plantações. Então os agricultores, ou então as pessoas que vão plantar, elas têm que colocar um adubo, certo? São adubos, pode ser adubo orgânico, que existe dois tipos de adubo. Existe o adubo orgânico e o adubo químico, certo? O adubo orgânico, ele é feito com esterco de animais, que são as fezes de alguns animais, como por exemplo de boi, de vaca, certo? Pode ser também casca de frutas, casca de ovo. Tudo isso é feito um tipo de adubo natural, porque adubo orgânico é adubo natural. Então o adubo, ele pode ser orgânico ou um adubo químico, certo? Um adubo químico, ok? Claro que o adubo orgânico ele é melhor para nós, né? Ele vai nos agredir menos com relação aos alimentos, aos vegetais que nós consumimos, né? Então é isso, gente. A adubação ela é feita, eles pegam o adubo, eu trouxe até aqui, ó. Aqui eu tenho um adubo. Esse adubo aqui, ele é orgânico. Ele é feito com folhas, certo? Tem folhas, galinhos. E ele é feito com esterco de animais, ó. Ele já está misturado com terra também aqui. Tem terra aqui também, ó. Isso aqui é adubo orgânico. Como é que eu faço? Como é que se faz? Você vai plantar uma plantinha, aí você vê que é só areia. Aí você mistura com a areia. Isso aqui, coloca onde você vai plantar, seja num jarro, ou seja num canto, num quintal, ou numa propriedade. Aí você mistura ali com a terra, aí coloca a semente ou coloca a muda da planta. Pronto, isso aqui tem nutrientes para a planta, ó. Isso aqui tem nutrientes, certo? Então a planta ela vai se desenvolver muito bem com esse tipo aqui de adubo, certo? E também existe o químico, que é feito em laboratórios e a pessoa compra e mistura também, certo? São os fertilizantes, ok? Vocês compreenderam isso aqui? Tudo isso aqui está no livro de vocês, vocês depois leiam para compreender ainda melhor ainda, certo? Não deixem de fazer a leitura. Agora vamos ver aqui o que eu deixei
para falar sobre isso aqui, ó. A manutenção da vegetação. Por que que manter a vegetação ela é importante? Lá na página 48, no finalzinho, tem falando sobre isso. Manutenção da vegetação quer dizer, só um minutinho, aí. Quer dizer que você vai manter as árvores. Nós vamos manter as árvores que existem, principalmente nas áreas, nos ambientes naturais, certo? Nos ambientes naturais. Porque quando se tira, principalmente árvores de grande porte, certo? O que é que vai acontecer? Vai mexer com o solo. Aí vai causar o quê? A erosão daquele solo, né? O desgaste do solo. Então, lá na página 48 tem um falando assim, ó. Sem a vegetação, o solo fica desprotegido e sofre erosão, tornando-se impróprio para o plantio. Para conservar o solo e manter certo equilíbrio ambiental, é importante a manutenção de áreas naturais, principalmente as localizadas próximas às áreas do cultivo. Olha aí só. As queimadas e a derrubada de árvores, quando realizadas de forma desordenada, causam sérios danos ao solo e ao meio ambiente. Então, o desmatamento e a devastação das árvores, né, vai causar um desequilíbrio, uma desordem no ambiente, né? Vai causar sérios problemas, sérios danos, né? E isso não é bom. Não é bom para o cultivo das plantas, né? Porque as vegetações, ela protege o solo, certo? Então é por isso que é importante manter a área vegetal, ok, meninos? Bom, agora vocês vão fazer as atividades que eu estou propondo para vocês, certo? Deixa eu só ver aqui. Vocês vão fazer agora a página 43. A 43, que eu estou dizendo aqui, é quando a gente... Quer dizer, vocês não vão fazer a 43 agora, certo? Nós vamos fazer quando eu voltar da classe, nós vamos fazer juntos, que é o experimento. Só que quem não tem o material vai o quê? Vai assistir e vai colocar as conclusões aqui. Então, essa 43 a gente vai fazer juntos. Agora vocês vão fazer a 46. Só a 46 agora, certo? Que é a primeira, a segunda e a terceira questão. Essas 3 questões. Então, vocês vão fazer agora a página 46 e a 43 vai fazer junto comigo quando nós voltarmos com o vídeo. Combinado? Então, pronto. Vamos pausar agora o vídeo para vocês poderem fazer a atividade da 46. E preparar aí o material, caso tenha o material. Da 43, ok? Então vamos lá. Bom, meninos, voltamos, né? Eu já estou com a correção na página 46 aqui, certo? Eu vou colocar logo a água enquanto eu vou ler as respostas da 46. Aí vocês vão deixar a água aqui escoar. O que foi que eu fiz? Eu coloquei argila nessa, ó. Aqui tem argila, certo? A garrafinha cortada do jeito que ensinou lá, certo? Ó. Coloquei o chumaço de algodão aqui no gargalo, como vem ensinando. Coloquei argila nessa. E aqui, cortei a garrafa do mesmo tamanho. Coloquei algodão no gargalo e a areia. Ok? Agora eu vou colocar a água aqui onde tem argila. E aqui também onde tem areia. Nós vamos deixar aí para ver como é que vai ser o escoamento da água, certo? Enquanto isso, vamos ver aqui as respostas, certo? Primeira resposta da página 46. Está perguntando o que é erosão. É o desgaste sofrido pelas rochas e pelo solo. Letra B. Quais são os principais agentes de erosão? A água da chuva dos mares, o vento, a temperatura e o ser humano. Na segunda, observe a fotografia ao lado. Qual é o agente da erosão retratado? Explique com suas palavras como acontece a erosão. O agente de erosão aqui, nesse caso, é a água do mar. E como é que acontece? A força das ondas com a água, né, desgasta as rochas. E a terceira tem uma manchete, uma notícia que diz assim, ó, desertificação cresce e ameaça terras do Nordeste, Minas e Espírito Santo. Aí tem um texto, né, tá dizendo que a área afetada aumentou 482% nos últimos 5 anos, devido ao desmatamento da caatinga e do cerrado, ao uso intensivo do solo, a irrigação inadequada e a mineração excessiva. O que você acha que pode ter feito
para acontecer a desertificação, né? Pode ser sua resposta, aqui eu vou complementar. Evitar o desmatamento, ter mais fiscalização do governo junto aos mineradores, né? Acabar com as queimadas também é outro fator. Então isso tudo vai ajudar. Bom, meninos, com relação ao nosso experimento, né? Aqui estão as respostas. O livro Atividade Extra que eu passei da aula passada, o Caderno de Criatividade e Alegria, de acordo com o que vocês fizeram do mosaico, para vocês poderem responder, certo? Então eu não vou fazer correção coletiva do Caderno de Criatividade. Então, o que foi feito aqui, ó? Vamos observar aqui, ó. A água aqui que tem areia, ó, escoou, ó. Tá vendo aqui? A quantidade de água. E já tá bem pouquinho, ó. Essa daqui, ó, onde tem argila, não escoou, pingou as gotinhas e a água ainda tá toda acumulada. Então, a gente pode concluir, nessa página 43, coloque lá nas conclusões, que o solo arenoso é permeável. E o solo argiloso não é. Ok? Ótimo. Então era isso. Beijos para vocês. Fiquem com Deus, estudem e façam atividade extra. Viu? Até a próxima aula.